Farei inicialmente, senhor relator, algumas considerações de ordem pessoal. Qualquer pessoa que tiver acesso ao conteúdo deste processo sentirá orgulho pelo trabalho que foi realizado. Desde o relatório de mais de 3.000 páginas da Diretoria de Contas do Governador, que passa o ano inteiro com muita dedicação e cuidado, trabalhando num assunto tão importante para a sociedade. As manifestações de DSF, de ATJ, de STG, da PFE, do Ministério Público e a condução de Vossa Excelência, relator, principalmente na sensibilidade pela escolha dos 9 temas para as auditorias operacionais. Esse tribunal está de parabéns. Estamos no ano eleitoral e seria muito importante que os candidatos tivessem acesso ao conteúdo que foi produzido neste processo. A sociedade certamente ganhará com isso. Agradeço o empenho dos servidores do Ministério Público de Contas, que me ajudaram na análise deste processo, e não tenho como deixar de fazer uma outra observação a respeito do ataque que os entes federados brasileiros estão sofrendo no momento, até porque tem muita pertinência com essas contas. A Lei Complementar 194, conselheiro Antônio Roque Cittadini, vem como um ataque aos Estados brasileiros em decorrência de um erro que o Ministério da Fazenda, supostamente, em decorrência de um erro que o Ministério praticou e que supostamente diz que agora justifica com essa Lei Complementar 194. E cito Vossa Excelência, que Vossa Excelência aqui, no momento em que a Lei Complementar 173 estava sendo deliberada no Congresso, apontou o erro de cálculo do Ministério da Fazenda, que resultou em recursos a mais em 2020 para os estados brasileiros. E agora a União tenta corrigir esse equívoco, atacando os estados federados ao impor essa limitação de ICMS, que aqui em São Paulo, segundo os dados da Secretaria da Fazenda, vai repercutir em algo em torno de 15 bilhões de reais. Portanto, doutor Renato, serão 4 bilhões a menos para a educação e 2 bilhões a menos para a saúde, em números arredondados. Portanto, São Paulo merece ser respeitado, até pela posição de vanguarda que teve no que tange a vacina, no que tange a defesa da ciência, e eu queria fazer essa deferência até para que o doutor Juan leve isso para o governo e isso fique registrado. Agora, como representante do Ministério Público e exercendo a função de fiscal da ordem jurídica, analisando os fatos que foram trazidos pelo relatório da fiscalização e a sua compatibilização com as normas jurídicas, eu verifico que houve avanços do Estado em relação a alguns pontos caros a esse tribunal, como, por exemplo, a criação da Controladoria Geral do Estado. É algo que o tribunal vem abordando há alguns anos e questionando a não existência de um órgão centralizado, e o Estado criou. Ainda precisa normatizar e fazer funcionar, é verdade. No que tange os precatórios, também o Estado depositou mais do que o TJ tinha exigido, foi 4,62%. Também demonstrou que há capacidade de se quitar isso no prazo adequado até 2029. A LDO também, o conselheiro Robson Marinho, trouxe aspectos importantes do ponto de vista legislativo, coisas que o tribunal já vinha apontando, como, por exemplo, o não apontamento da insuficiência do déficit previdenciário. A LDO de 2023 já traz, ano a ano, quanto vai ser esse aporte que o Estado precisa fazer. No que tange a renúncia de receita, também passou a pormenorizar por setor e não mais por imposto, também observando algo que o tribunal vem falando há algum tempo. Do ponto de vista da situação econômica do Estado, ela é extremamente favorável. O Estado terminou com um superávit primário de 41 bilhões de reais. O superávit orçamentário foi da ordem de 5,9 bilhões de reais. Os investimentos cresceram em 98%. Até por conta desse cenário positivo, conselheiro relator Sidney Beraldo, o Estado ficou devendo em matérias importantes, como, por exemplo, educação e assistência social. 1 a cada 5 paulistas, conselheiro Beraldo, vive com menos de R$ 450. O dado divulgado esses dias mostra que 33 bilhões de brasileiros passam fome nesse país. E o Estado de São Paulo terminou o exercício 2021 com 69 bilhões em caixa, ou com liquidez imediata ou com liquidez de curto prazo. É um dado importante, que revela o cuidado que o Roberto Yamazaki tem, e é muito bom que tenha esse zelo pela fazenda pública, pelo zelo pela coisa pública, pelo dinheiro público. Mas esse dinheiro está fazendo falta também um pouco para as pessoas que estão passando fome. E no que tange à educação, o Plano Nacional
acabou de fazer 8 anos. Fez o aniversário no dia 25 de junho. E os dados da instrução demonstram que o Estado não alcançou os 25% previstos na Constituição. Aplicou somente 24,49%. Também não aplicou os 30% previstos no artigo 255 da Constituição, só aplicou 28,20%. Eu falo mais à frente sobre a questão das glosas, que foram abordadas pelo Dr. Juan, mas aqui eu quero dizer o seguinte, de fato, como o Dr. Juan mencionou, não há como se responsabilizar o gestor, porque a emenda constitucional 119, o poder constituinte derivado, assim deliberou. Não é possível fazer essa responsabilização. Mas a emenda 119 trouxe um mecanismo importante para a área da educação, Dr. Beraldo. Ela disse que essa insuficiência de gastos no exercício de 2021, em decorrência da pandemia, deve ser complementado no exercício até 2023. E é importante que esses valores sejam implementados e sejam gastos corrigidos, até pelo processo inflacionário que estamos vivendo. Portanto, a instrução, a TJ Cálculos, apurou que o Estado deixou de gastar 2,9 bilhões de reais no setor da educação. Portanto, esses valores devem ser consignados no voto de Vossa Excelência para serem aplicados até 2023, devidamente corrigidos pelo índice inflacionário. No que tange ao Fundeb, a modulação que foi estabelecida e muito bem sugerida nas contas do governador de 2018, pelo conselheiro Renato Martins Costa, ele, como é um professor de Direito Civil, estabeleceu, conselheiro Renato, uma condição resolutiva. Vossa Excelência disse naquela época, abre aspas, sem alterações relevantes nas premissas. Mas essas alterações, essas premissas, conselheiro Renato, sofreram alterações. Sofreram alterações de ordem fática, porque no exercício de 2018, o valor gasto com inativo com recurso do Fundeb foi da ordem de 3,4 bilhões, e o superávit orçamentário naquele ano só foi de 900 milhões de reais. Este ano, não. A situação financeira do Estado é muito confortável, era muito confortável. Então, eles gastaram 2 bilhões com o recurso do Fundeb para insuficiência, para aporte do regime do SPPREV, quando o superávit orçamentário foi de 5,9 bilhões, o que fica demonstrado faticamente que não haveria necessidade. Então, houve uma alteração fática. Do ponto de vista normativo, todos já conhecem, o Dr. Juan também trouxe, houve uma alteração trazida pela emenda 108 e pela Lei 14.113 de 2020, que estabeleceu a impossibilidade de ser computado, de ser utilizado gasto do Fundeb para fins de aplicação diversa que não seja de manutenção, desenvolvimento e ensino, e proibiu expressamente que essas despesas fossem realizadas com inativos. E isso foi, repito, alertado no ano passado por diversos órgãos desta casa, SDG, DSF, Ministério Público, todos já alertaram que essa nova emenda constitucional poderia repercutir na modulação que foi estabelecida por esse tribunal. E esse tema não é novo. Lembro que a CPI da Alesp, em 2000, doutor Beraldo, o senhor estava lá, já tratava dessa impossibilidade de custeio com recurso da educação, custeio de inativos com recurso da educação. E esse dinheiro fez falta, viu, doutor Edgar? O censo escolar que foi divulgado na semana passada, de 2021, ele diz que das 5.816 escolas estaduais, 1.598 não têm internet banda larga, 46 escolas não têm banheiro e, pasmem, 7 escolas estaduais no estado de São Paulo não têm água potável para suas crianças beberem. É um número pequeno, mas o dado é significativo. Portanto, é importante que o gestor tenha em mente o artigo 208, parágrafo 2º, que traz uma responsabilidade pessoal na aplicação e na insuficiência nesse setor tão importante para o futuro do país, que é a educação. A respeito das glosas, o doutor Juan trouxe a questão do programa Bolsa Povo, e o Ministério Público consente que é realmente um programa importante do ponto de vista assistencial, mas ele não pode ter o valor computado como manutenção e desenvolvimento de ensino, porque é um programa assistencial e não um programa educacional, nos termos do artigo 71, inciso 4, da LDB. Lei de Diretrizes e Base. Outra glosa foi do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo. Aqui, o Estado de São Paulo, em 2021, criou um plano interessante, onde houve uma inversão de ordens. O município demonstrava interesse em obter recursos do Estado, e, com esse mero interesse, o Estado foi lá e fez um empenho, sem ter termo de convênio, sem ter nenhum contrato. O primeiro instrumento contratual foi celebrado agora, em abril de 2022,
Portanto, obviamente, por tudo que foi abordado ao longo da instrução, esses valores não podem ser computados como gastos na área do ensino. As APMs são problemas recorrentes que já vem de alguns outros anos, outros exercícios. Esse programa de Dinheiro Direto na Escola também é um programa importante. O Ministério Público reconhece a sua importância. O problema é a execução, né? A doutora Cristiana, no primeiro ano, em 2018, ficou muito preocupada e fez abordagens interessantes a respeito disso, a respeito da questão da tempestividade do gasto desses valores, doutora Cristiana. E, no exercício 2021, 99,54% dos valores foram gastos no último trimestre. Gastos não, repassados às APMs. Há uma simples transferência bancária, porque a DCG identificou que mais de 800 milhões de reais estão parados nas contas das APMs. Portanto, não há aplicação no ensino, há uma mera transferência bancária. O importante, senhores conselheiros, é que a sensibilidade do conselheiro decano, ele escolheu para esse ano e colocou esses valores para serem objeto de auditoria operacional. Então, no próximo ano, certamente teremos muitas informações a respeito dessas aplicações que são feitas na área das APMs. E, por fim, a última glosa, que é a terceira parcela do abono Fundeb. Aqui não há muito o que se discutir do ponto de vista jurídico, houve um descumprimento de prazo, a lei estabeleceu que o valor do Fundeb, até 10% do valor do Fundeb, pode ser gasto no primeiro quadrimestre do exercício seguinte, e isso não aconteceu, como foi reconhecido aqui pelo Dr. Juan. O tribunal já tinha emitido cartilhas, a cartilha do Fundeb fala claramente isso. Essa alegação da 4320 que o Dr. Juan mencionou, com todo respeito, na minha visão, não procede, porque a despesa ela só pode ser computada como gasto, como aplicação, como utilização, quando ela tem o seu processo integralizado, com empenho, liquidação e pagamento. Até para que não ocorra o que já aconteceu em 2018, em que o governo colocou como restos a pagar processados, ou seja, empenhado e liquidado, mais de 100 milhões de reais, e depois, simplesmente, no exercício do ano seguinte, cancelou esses restos a pagar. Portanto, até para evitar esse tipo de situação, é que o tribunal tem uma jurisprudência firme, pacífica, no sentido de que só se considera como aplicação quando há o efetivo desembolso, o efetivo pagamento. Eu quero fazer uma observação sobre a questão do PPD, ainda que eu esqueci, porque foi muito inusitado. A defesa da Secretaria da Fazenda, ela diz que aceita, doutor Renato, o feedback honesto que esse tribunal leva a respeito da repasse das APMs. O tribunal não leva feedback para a Secretaria da Fazenda, o tribunal não é consumidor e nem terapeuta, o tribunal está determinando que esses gastos sejam feitos de forma adequada e com a observância da regra legal. Com relação à renúncia de receita, é outro tema de extrema importância. A crítica que a chefe de ATJ faz ela é significativa, no sentido de que antes havia uma alegação de sigilo, essa alegação era insustentável, e hoje há uma ausência absoluta de dados que inviabiliza o trabalho da Diretoria de Contas do Governador. Também, por essa razão, teria diversas outros fatores para mencionar aqui. O doutor Juan trouxe algumas abordagens interessantes sobre a renúncia de receita. Infelizmente, o meu tempo já está caminhando para o fim, mas eu queria mencionar que nós recebemos aqui o novo secretário da Fazenda e ele traz notícias alvissareiras a respeito desse tema, inclusive com a criação do CEARIF, um comitê executivo para fazer o acompanhamento de receitas, indicadores, traz também a possibilidade de revisão, implementação da revisão periódica do gasto público, que vai certamente melhorar a qualidade do gasto efetuado pelo Estado de São Paulo. Portanto, são proposições que o Tribunal e o Ministério Público espera que melhorem a adequação dessa despesa, desse benefício tributário tão importante. Por fim, eu queria que Vossas Excelências dessem uma atenção especial ao tópico de transparência. Eu realmente fiquei assustado com o baixo nível de transparência do Estado de São Paulo em todos os rankings. Foi algo que me chamou a atenção e me surpreendeu negativamente. E, por fim, peço que Vossas Excelências analisem com carinho a proposta que o Ministério Público de Contas fez para fazer o monitoramento do resultado das auditorias operacionais. Nós temos, de 2014 até 2020, 1.031 recomendações que foram feitas nesses processos tão relevantes e que eles terminam sendo arquivados. Então, uma proposta que o doutor Beraldo fez em 2017, eu acho que é importante que seja revista,
para que o tribunal possa monitorar essas auditorias operacionais. Agradeço, independente do resultado do julgamento, positivo ou negativo, favorável ou desfavorável, a sociedade paulista ganha com o trabalho relevante que esse tribunal cumpre. Muito obrigado.